Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente tem um convidado especial aqui, a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do normal, tá? Eu tenho aqui o Valtão, ele vai falar sobre o nosso novo lançamento, Guia de Ondas. Bom, meu nome é Walter Uno, eu estou nesse mercado faz um pouquinho mais de 40 anos, eu comecei muito novo nesse negócio. Eu sou de formação, sou engenheiro mecânico. Engenharia mecânica e som tem muito a ver, eu acabei caindo para esse lado do áudio. Basicamente é isso. Então pessoal, esse daqui é o Guia de Ondas, tá? Ele é o modelo LG05 Guia de Ondas. Já é o segundo modelo que a gente está lançando e colocando à disposição do mercado. Então, como que vai ser o nosso bate-papo de hoje? A gente vai fazer algumas perguntas que o pessoal trouxe da rua para o Walter ajudar a gente a responder. Lembrando que o Walter, ele foi uma pessoa que participou do começo ao fim do desenvolvimento desse produto. Toda a experiência dele está embarcada aqui para a gente garantir ao cliente final que tem um produto com uma qualidade excepcional, tá? E a primeira pergunta para o Walter, qual que é a diferença entre um guia de ondas e uma corneta normal? Bom, na verdade é o seguinte, guia de onda e corneta são dois itens muito parecidos. A pessoa que cunhou o termo guia de onda, um americano chamado Joe Guedes, ele trabalhando com a parte de eletroacústica, então ele se inspirou na parte de eletromagnetismo, que é a transmissão de RF, né? E começou a desenvolver o que ele veio a chamar de guia de onda. A diferença de uma guia de onda para uma corneta é o seguinte: enquanto a corneta é basicamente um amplificador acústico, tá? Ele atende a certas características, a guia de onda, além de ser esse amplificador acústico, ela é otimizada para alguns itens como a cobertura e como direcionalidade e diretividade. Então, para que você consiga otimizar isso, você acaba diminuindo um pouco a eficiência da chamada guia de onda, que na verdade seria uma corneta melhorada. Essa pessoa que desenvolveu esse negócio, ele diz o seguinte, que as guias de onda, você pode perder um pouco da eficiência desse amplificador acústico, vamos chamar assim, porque os drivers usados hoje em dia eles estão muito eficientes. Então, ao passo que uma corneta você desenhar ela toda para ser muito eficiente, então uma determinada cobertura, o guia de onda não. O guia de onda você desenha ele para que ele tenha uma certa eficiência, mas ao mesmo tempo ele consiga cobrir determinados parâmetros, como esses que eu falei, direcionalidade, ângulo de cobertura e tudo mais. Então, para que você faça isso, você necessariamente, quando faz o projeto da corneta, ou melhor, da guia de onda, você põe um pouco a perder a eficiência do driver. Vamos imaginar o seguinte, a diferença essencial é assim: você tem um motor e tem um escapamento chamado esportivo e um escapamento chamado normal. O escapamento esportivo dá um rendimento muito mais alto do que o escapamento normal. Então a diferença essencial é essa: você perde um pouco da eficiência do driver, porém você consegue melhorar parâmetros muito mais importantes, que são a direcionalidade, ângulo de cobertura, a diretividade e por aí vai. E, Valtão, qual que é a aplicação correta e o tipo de caixa que deve ser utilizado no guia de ondas? Quando eu digo aplicação correta, a gente pode pensar no driver, o melhor driver para garantir uma eficiência maior, e o tipo de caixa que é utilizado. Basicamente, pode-se usar uma guia de onda em qualquer tipo de caixa, seja um sistema de line array, ou seja uma caixa que a gente chama de fonte pontual, point source. Porque assim, você está usando um dispositivo que você vai cobrir determinadas áreas da audiência com maior ou menor eficiência ou maior ou menor alcance. Tá? Então você consegue dirigir igual. Existe um mito que para você ter um sistema de line array, você necessariamente tem que ter uma guia de onda. Não é verdade. A guia de onda, no caso do line array, ela facilita vários detalhes que a gente vai ver já, mas não necessariamente tem que ser você tem que ter um guia de onda para funcionar no line array ou no point source. Basicamente, uma guia de onda você pode usar em qualquer tipo de caixa, qualquer tipo de arranjo. Existem só uns detalhezinhos aí, não sei se o povo vai gostar muito de ouvir isso. A única aplicação que uma guia de onda talvez não seja muito recomendada seriam essas carretas de som automotivo, o pessoal chama de paredão, né? Porque a própria forma como você faz o arranjo
das cornetas, dos tweeters, dos drives, ou mesmo da guia de onda, ele põe a perder uma série de outras características. Então, você usar um sistema de som desse, usar uma guia de onda, usar uma corneta, talvez a corneta seja uma aplicação um pouco mais, vamos chamar assim, barata, mais econômica, tá? Do que você ter que usar uma guia de onda. Porque, afinal de contas, isso aqui tem um desenvolvimento um pouquinho mais elaborado. E obviamente vai refletir em custo. Fora isso, qualquer tipo de caixa que você resolva fazer, ele não tem uma limitação específica. Diferenciais a gente tem com esse guia de ondas da Rodovia em relação aos produtos que o mercado tem, até a carência, né? Porque existe uma carência de guia de ondas no mercado. O que a gente está trazendo com esse lançamento ao mercado para oferecer? Eu creio que essa que a gente começou a desenvolver aqui, talvez seja, eu não quero ser pretensioso, dizer que é um desenho único, que não existiu, porque até, como a gente está falando de engenharia, tem muitas soluções que elas acabam sendo tomadas, vamos dizer assim, você tem as mesmas soluções para resolver os mesmos problemas em lugares diferentes. Então, a mesma ideia que eu posso ter tido aqui, alguém mais teve. E, na verdade, essa guia de onda, a guia de onda não exatamente, mas o que eu costumo chamar de expansor isofásico dessa guia de onda, ele teve, assim, obviamente, uma inspiração em outro produto, tá, estrangeiro, mas eu não conheço patente nenhuma que seja como essa. O pessoal até está fazendo algumas guias de onda, baseados em patentes antigas que venceram, uma coisa assim. Essa aqui não, o princípio dela é um princípio de engenharia. Enfim, ela foi desenvolvida totalmente por mim, assim, inspirado no outro, vou confessar, porque, como eu falei, não existe uma super plus inovação nesse negócio todo. E quando você projeta um brinquedo desse, você tem que considerar alguns fatores limitantes no caso. Então, vai desde o custo de produção até os fatos de você ter que trabalhar com um produto que já existe, que foi o caso aqui da guia de onda. Porque quando nós começamos a desenvolver, o parâmetro de projeto foi o seguinte: a corneta ou guia de onda já existia, a guia de onda seria essa peça aqui. Então, isso aqui seria uma guia de onda. Ela é basicamente inspirada no modelo importado, não vou falar a marca aqui, mas é inspirado no modelo importado, e para que ela trabalhe adequadamente. Aí sim, não é na rei ou alguma coisa assim, ela depende do uso do tal do expansor isofásico, que seria essa peça aqui que vem acoplada aqui atrás dela. Tá? Então, qual que é a função dessa peça aqui que eu chamo do expansor isofásico? É fazer com que os sons que caminham dentro dele, os sons que caminham dentro dele, eles saiam daqui e cheguem em todos esses pontos aqui com a mesma velocidade. Se eu garantir que a velocidade é a mesma em cada um desses pontos aqui de saída do som, eu estou garantindo que isso tudo está em fase. Então, onde aparece o tal do termo expansor isofásico, ou seja, a fase entre as frequências desse negócio, desse dispositivo, ela é basicamente igual para todos esses pontos. Que é onde vai interessar o uso dessa peça, não é na rede, de repente uma caixa mais sofisticada, vamos dizer assim. E só para ver se eu entendi certo, o som passa por aqui e aí quando ele entra no guia de ondas, a gente consegue fazer ele chegar ao mesmo tempo em diversos espaços do público, da plateia que está usando? Tipo assim, o primeiro som ele entra aqui, ele vai sair aqui. Entra aqui, vai sair aqui. Todo esse ponto de entrada, você vai garantir com que o som, todas as frequências cheguem exatamente ao mesmo tempo nessa parte aqui. Isso dependendo se é uma frequência mais baixa, uma frequência mais alta, mas ela vai chegar sempre ao mesmo tempo. O que acontece daqui para frente é outra história, vai depender desses ângulos da guia de onda e por aí vai. Então, com isso eu garanto, eu conseguindo fazer com que os sons ou as frequências cheguem exatamente ao mesmo tempo aqui, eu consigo garantir que ele tem um maior acoplamento entre elas e um melhor desempenho. E isso aí vai me dar origem num sistema de line array, a tal da onda plana, vamos chamar assim. Bom, pessoal, e olha que legal, o Bira, da PL Audio, na Bahia, um cliente nosso, forte abraço aí para você, Bira, ele fez algumas perguntas. E aí eu vou compartilhar aqui com o Valtão as perguntas do Bira.
A primeira pergunta do Bira, qual o ângulo de dispersão? Na dispersão vertical eu tenho em torno de mais ou menos 10 graus, ou seja, está no máximo 10 graus assim, 10 graus assim, e essa abertura aqui em torno de 100 graus, 120 graus. A gente tem que lembrar o seguinte, que esse ângulo de cobertura está vinculado à frequência que a gente está usando. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com essa guia de onda em 2 kHz, vamos imaginar que ele tem uma abertura aqui de mais ou menos 10 graus na vertical e mais ou menos 120 graus na horizontal, ou seja, isso aqui é assim. Tá? Se eu passar por uma frequência mais alta, vamos chamar, eu passei de 2.000 para 4.000 Hz, o que vai acontecer? Esse negócio ele começa a estreitar. Entendeu? Então, se originalmente em 2K eu tinha mais 10, menos 10 e 120 aqui, talvez em 4K eu venha a ter, vamos dizer, mais 5, menos 5 e talvez aqui 90 graus. E quanto mais alta a frequência, mais eu vou fechando esse foco. Vocês imaginam o que a gente pode dizer o seguinte, você imagina essas lanternas que o pessoal está vendendo, lanterna de alta potência, que você consegue ajustar o foco. Então, à medida que você abre ou fecha o foco, você pega uma área maior ou menor. E é exatamente o que acontece com a frequência, com a guia de onda. A diferença é que, em vez de essa ajustagem do foco, é a função da frequência e não da abertura que a gente está fazendo. Bom, e a próxima pergunta do Bira é o seguinte: qual é a distância máxima entre um elemento e outro para que não tenha falta de acoplamento? Quem vai limitar a frequência onde ocorre acoplamento vai ser o seguinte: eu consigo ter um acoplamento ideal desses dois dispositivos aqui até uma frequência que ela é proporcional a essa distância aqui. Quanto maior essa distância, menos acoplamento eu vou ter em função da frequência. Tá? Então é importante a gente lembrar o seguinte: tudo no sistema de som depende da frequência que você está reproduzindo. Então, no caso, vamos dizer o seguinte, que a gente tem isso aqui, não tem, 3 centímetros. A frequência máxima, onde eu vou ter acoplamento, ela tem que ter um comprimento de onda maior do que essa distância. Tá? Uma vez que eu começo a afastar isso aqui, eu vou perdendo acoplamento. Então, isso aqui, no caso do line array, é muito importante, porque o line array depende dessa proximidade para funcionar como line array. Tá? Então, aqui no caso, vamos dizer, a menor distância que eu teria com os 3 centímetros, vamos dizer que isso aqui consegue dar um acoplamento em torno de até uns 12.000K, mais ou menos. Aí o pessoal vai falar, pô, mas a gente está trabalhando com sistema de som que vai até 20.000, 15.000 Hz, vai, 20.000, 22.000 Hz. O detalhe é o seguinte: quando a gente trabalha com sonorização ao vivo, em grandes ambientes, qualquer coisa que você consiga acima de 10K, numa distância de 20 ou 30 metros, você está num lucro fabuloso. Tá? Porque a própria absorção do ar, ela se encarrega de sumir um monte de frequência acima de 10.000 Hz. E se eu não me engano, o projeto original dessa rede de onda, ele exatamente evidencia isso. Você consegue acoplamento entre os elementos e consegue fazer ele trabalhar bem até os 12K. Daí para frente, que você tiver lucro, e como a gente está trabalhando ao vivo, dificilmente alguém vai conseguir ouvir, você vai conseguir reproduzir, não vai conseguir ouvir acima de 12K ao vivo. Tá? E a penúltima pergunta do Bira é o seguinte: ele está querendo entender sobre o cancelamento de fase desse produto. Bom, o cancelamento de fase, de novo, isso aí vai depender da frequência que a gente está trabalhando. Então, agora sim, é o desenho da corneta do expansor. Então é o seguinte: quando eu começo a cancelar a fase, se eu tenho um som que ele faz esse caminho com uma certa velocidade e esse caminho com outro, e um chega diferente, em tempos diferentes, o que vai acontecer? Você, de repente, como você tem uma senoide, a senoide seria isso aqui. Então, duas senoides, elas estariam fazendo assim. O que acontece? Um som saindo em frequências diferentes, saindo em tempos diferentes, ele pode fazer isso aqui. Então, tem uma ligeira área onde um som vai cancelar o outro. Mas, de novo, vai sempre depender da frequência onde você está trabalhando. E quanto mais alta a frequência, maior a chance de haver esse cancelamento. Tá? Então, esse expansor foi pensado para tentar minimizar esse tipo de comportamento. Então, você consegue garantir que talvez até uns 12K você
praticamente não teria um tracionamento muito grande. Esse tracionamento sempre vai existir, tá? Mas não vai ser tão grande como em alguns outros produtos. Tá? E lembrando mais uma vez que o problema é o seguinte, ele está mais relacionado a essa peça aqui do que a essa. Tá? Então a gente faz esse dispositivo para melhorar o desempenho desse aqui. Mas aí tem outros fatores que estão muito amarrados, que é o seguinte, vai ter a resposta de frequência do teu driver, o próprio desempenho do driver e a resposta de frequência dele vão afetar isso também. Porque muitas vezes você pega drivers onde o som ele já sai de dentro as frequências, ou o som sai de dentro desse driver, ele já sai com uma certa defasagem. Então vamos dizer que 1000 Hz ele não combina muito bem com 2000, 2000 não combina muito bem com 4000. Tá? Muitas vezes esse fenômeno ele está dentro do driver e não na corneta em si. E a última pergunta do vídeo é o seguinte, em relação ao tipo de material que é confeccionado em guia de ondas, né? Porque hoje no mercado tem guia de ondas de plástico, de alumínio, de metal e até de resina, né? Qual que é a diferença entre um produto e outro? Em termos de desempenho, não tem muita diferença. Então, o problema é o seguinte, está mais na construção da guia de onda, na forma como você projeta ela aqui, do que outra coisa. Então, por exemplo, você pode pegar a mesma guia de onda, vou falar corneta que é o que vem mais à mente. Você pode pegar essa mesma corneta, fazer ela em alumínio, fazer ela em nylon, como acho que é esse caso aqui, ou fazer em ABS, ou fazer em baquelite, ou até mesmo fazer em madeira. Tá? O problema que você tem que tomar cuidado é o seguinte, normalmente quando você trabalha com cornetas de alumínio, se ela não tiver um certo cuidado na fabricação dela, no projeto dela, no projeto mecânico dela, o que vai acontecer? Quando você bate a mão nela, ela tem um som de sino. E quando fica esse som de sino, o que vai acontecer? Ele vai contribuir com o som que está sendo reproduzido. Então, dependendo da frequência que você vai reproduzir, dependendo da frequência com que esse sino está, vamos chamar, sintonizado, você vai aumentar, sei lá, alguma característica, tipo o som da corneta vai ficar mais ardido, menos agradável, ou ter mais distorção e por aí vai. Então, quanto mais inerte é o material, melhor. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu fiz essa corneta e ela é de alumínio. Quando eu bato a mão aqui, ela faz aquele som de sino. Então, eu teria que fazer reforço. Tem toda uma técnica para fazer, eu teria que ter reforços aqui, por aí vai. E esse reforço não necessariamente é para aumentar a rigidez não é necessariamente para aumentar a rigidez da corneta, mas sim para diminuir as ressonâncias do sino. Então, tudo que você tem no sino é o que você não quer ter aqui, basicamente. Tá? Aí o material que você vai fazer com ela, obviamente, é questão de custo. No caso dessas cornetas aqui, elas são mais práticas pelo seguinte, porque elas sendo de nylon ou plástico, elas acabam sendo mais leves que as de alumínio. E isso, em determinados sistemas de som, é muito importante. Porque hoje em dia, você imagina o seguinte, você vai levantar um sistema de caixas de liner com, sei lá, 16 unidades, 8 unidades, você vai ter imagina assim, cada caixa pesa em torno de 50 quilos, imagina isso vezes 8 ou vezes 16, quanto que vai dar? 400 quilos ou 800 quilos e por aí vai. Então, quanto mais você consegue aliviar o peso, melhor não é o desempenho, mas aumenta a segurança do lance de você fazer o içamento do teu sistema todo. Legal, muito bom. Então, se a gente fosse comparar, né, falando tecnicamente do material que é fabricado, o plástico sai na vantagem em relação àquela questão do sino, né? Depende da frequência que você está trabalhando, em relação ao peso, né? Porque quanto menor a carga, menor a estrutura para levantar o ar. Bom, pessoal, essas daqui foram as perguntas do Bira, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum ponto técnico, manda pra gente. A gente sempre vai estar fazendo algum tipo de bate-papo, vai estar trazendo um time técnico para estar aqui apoiando a gente e responder o questionamento de vocês. E o Valtão, você acha que é interessante utilizar esses adaptadores? A gente até fabrica esse adaptador, já é um adaptador para colocar aqui um sistema de flange e usar um driver de rosca. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, muita gente vai acabar, de repente vai testar um produto
vai testar esse produto aqui, mas vai querer usar uma peça dessa porque o driver que ele tem é de rosca. Eu não acho legal esse detalhe. Primeiro é o seguinte, que você vai ter uma peça a mais para impor perdas você vai ter uma peça a mais para impor perda na saída do teu driver, tá? E de repente, como nem todas as firmas que fazem esse dispositivo fazem as coisas, vamos chamar nos conformes, o que acontece? Quando você tem o driver acoplado aqui, ele não casa exatamente com o aqui, tá? O que acontece? Aqui não vai dar para ver assim. Vou chamar assim, um acoplamento perfeito entre essas duas peças. Mas como essa peça aqui ela não nem sempre é feita nos rigores que deveria ser feito, o que vai acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó, você vai ter um dente entre o driver, na saída do driver e a entrada do motor. Tá? O que acontece com isso? Como você tem na verdade, um fluxo de ar passando aqui, nessa região onde você tem o dente vai acontecer distorção. Essa distorção acaba diminuindo ainda muito mais a eficiência do driver. Vamos dizer assim, em termos práticos, o que pode começar a acontecer? Você está fazendo um show, você tem uma distorção muito alta aqui nesse lugar, ele diminui a eficiência do teu driver, e o que vai acontecer na hora H? A tendência do operador é aumentar mais ainda o som, colocar mais agudo, por aí vai. E à medida que ele colocar mais som e aumentar muito o volume, a facilidade para queimar o teu driver, ela vai aumentando demais. Então compensa mais você comprar um driver que deu um casamento legal aqui do que ter que usar uma peça. Não estou falando mal da peça aqui, tá? Estou falando mal do que pode acontecer no dia a dia. E a gente tem aqui também um outro produto, tá? Esse aqui já é um produto de linha, já consagrado, já tem um elevado volume de vendas, mas para quem está interessado no guia de ondas, a gente também tem o LG01, que é esse modelinho aqui de guia de ondas, tá? Esses aqui são os adaptadores. Eu tenho na versão em plástico, tá? Ele é um adaptador de rosca para flange ou flange para rosca, tá? E esse modelo aqui em alumínio, tá? Pessoal, segue a gente nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo o arroba do Valtão. Quem tiver com alguma dúvida, quiser contatar ele está à disposição para fazer um bate-papo, conversar com vocês. É uma pessoa que está aí no mercado extremamente técnica, conhece muito do material, tá? Um super abraço, sigam a gente.